Só que eu não enxergava a planta e a Fábia é testemunha disso. Essa foi a nossa primeira suculenta. Muita gente que eu conheço é cego para as plantas, tá? Você já viu plantas? Enxerga elas? Ou tá que nem o Vander, que há pouco tempo atrás não via nenhuma planta na frente dele? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e como disse a Fábio, há pouquíssimo tempo, há pouco tempo mesmo, eu caminhava no meio das plantas e não via elas. Para mim não existia plantas, eu não enxergava. Aquela cegueira para plantas que vai ser o assunto do vídeo de hoje. E nesse vídeo a gente vai mandar hawortias, várias suculentas para Goiás. E agora a gente vai contar essa história para vocês. Olha só quantas hawortias lindas aqui. Algumas até já estão fora do substrato, porque daqui a pouquinho nós já vamos embalar elas. Essas aqui tem que ser retiradas ainda, mas estão bem sequinhas, gente. Olha só, raízes bem sequinhas. E agora vamos saber por que essas hawortias vão lá para Goiás, bem longe. E por que só hawortias? E essa história então começa com o Pedro, que é nosso cliente lá de Campinas. Pediu um orçamento de 43 suculentas. E conversa vai, conversa vem com o Pedro, A gente soube que essas plantas seriam para ir para Goiás, para um projeto bem legal que o Matheus, que é noivo dele, é professor lá em Goiás então. E fiquei curioso, a gente ficou curioso, eu e a Fábio, Mas que projeto seria esse? O Matheus e o Pedro são dois queridos e o projeto é do Matheus, que ele é professor de uma escola pública lá em Goiás, o Colégio Estadual Vasco dos Reis Gonçalves. E o projeto dele é a cegueira com as plantas. Por isso que eu comecei o vídeo perguntando aí para vocês se vocês enxergam as plantas, se vocês veem elas. Porque muitas vezes tá cheio de planta em tudo que é lugar, gente? É difícil tu não enxergar uma plantinha que seja. Acho que é impossível durante o dia, Mas as pessoas não veem elas. E no mesmo instante que eu soube do projeto, do conteúdo do projeto, me chamou a atenção o seguinte, me identifiquei na hora, na verdade, Você sabe que a gente morou no interior muito tempo, eu trabalhava na lavoura, trabalhava com plantas. Só que eu não enxergava planta e a Fábia é testemunha disso. Para mim, jardim, plantas, não precisava ter, não existia. Eu não dava muita importância em derrubar uma árvore, para mim era tanto banal, faz. Tanto faz como tanto fez. Claro que muitas vezes a gente precisa derrubar, mas hoje a minha visão é totalmente diferente do que era. Antes era, eu não sei dizer, Para mim não existia mesmo, plantas, sei lá, jardim, Eu cruzava por cima do jardim. E olha que ele morava lá no sítio, gente, que vocês conhecem. Não existia plantas para mim, ou seja, eu era cego para plantas. Isso até 2016, eu acho, Sim, sim. E como vocês acompanham desde o início do canal, essa cegueira eu não tenho mais, tá? Uma hora para outra, naturalmente, eu comecei a enxergar. As suculentas ajudaram, As suculentas ajudaram, mas hoje não é só suculentas, tá? Eu enxergo uma árvore, eu enxergo diferente. O carinho que eu tenho pelas plantas hoje é totalmente diferente. E o projeto visa isso, incentivar as crianças a enxergar as plantas já desde cedo. E eu confesso que eu cheguei a fazer o orçamento para o Pedro e para o Matheus das plantas. Eles nos pediram 43 suculentas, não especificaram que suculentas seriam. Um orçamento barbado, na verdade, 43 suculentas, enviar e pronto. Mas a gente se identificou tanto com o projeto deles que a gente resolveu mandar sem custo nenhum as suculentas, substrato e pote. E a gente está super feliz de contribuir com esse projeto, enviando as nossas suculentas aqui para essas crianças. Por isso, por serem crianças, a gente escolheu hawortias, que são aquelas plantinhas que a gente vive falando que são bem simples, gente? De cuidar, não exigem assim tantos cuidados, mas precisam ser cuidadas, E esse é o foco do projeto, incentivar as crianças a conhecerem as plantas. Elas vão levar a plantinha cada uma para casa, vão cuidar, vai ter relatórios semanais de como está sendo o desenvolvimento dessas plantas, ou seja, vai mudar totalmente a visão dessas crianças com plantas, Com as plantas e com a natureza. E uma suculenta em especial nós fizemos questão de enviar, que é essa aqui, a atenuata, muitos chamam de rabo de tatu. Essa foi a nossa primeira suculenta que a gente conheceu,
você entendeu como sendo suculenta, né? Primeira planta que eu consegui para fazer um arranjo, né? Sim. A gente resolveu mandar bem surtido, não todas iguais, tá? Vocês vão ver aqui que tem várias espécies e agora conforme a gente vai embalando, a gente vai comentando mais do projeto do Matheus. E a gente está usando suculentas, mas quando a gente fala em plantas, a gente fala de plantas de um modo geral, tá, pessoal? A gente resolveu mandar suculentas porque a gente trabalha com suculentas e vai ser, as haworths em especial vai ser mais tranquila para essa gurizada e pegar gosto pela natureza. A nossa geração, né, meio que maltrata a natureza, não estou generalizando, mas assim, ó, muita gente que eu conheço é cego para as plantas, tá? Por experiência própria, quando tu é cego para as plantas, tu não precisa delas. Tu não acha que não precisa. Na verdade, a gente precisa, mas tu não dá importância mesmo. E aí tu não cuida. Por que tu vai cuidar algo que não é importante para ti? E sendo que a natureza, gente, nós e a natureza é um só. A gente depende da natureza demais. Vocês estão vendo que eu estou tirando o substrato das plantinhas, né? A gente sempre envia sem o substrato. Um pote assim para enviar geralmente vira, quebra a plantinha, né? Então agora vocês vão ver como é que a gente vai embalar, mas a gente vai embalar o substrato também, tá, gente? A gente vai mandar um substrato especial, Estrela Gaúcha, para essa gurizada lá cuidar bem das plantinhas. A gente quer que seja uma experiência já positiva desde o início, né? Então, vamos caprichar para essa gurizada aí. Hoje em dia já tem mais uma conscientização, né, sobre a preservação dos animais, quanto a gente depende deles, né, o negócio de extinção, de cuidar das espécies, mas das plantas ainda não, né, gente? Não tanto. Ainda existe a cegueira vegetal, a cegueira das plantas. Então, que esse projeto lá do Matheus sirva de exemplo para outras escolas abraçarem, né? Botar essa criançada aí a conhecer as plantas, incentivar. Eu mesma, quando era pequenininha, eu tenho ótimas lembranças de caminhar no meio do mato. Com a minha tia-avó, a tia Diva, meus pais me deixavam com ela para trabalharem, né, na roça, e ela saía caminhar comigo pelo meio do mato e era muito bom, gente. Acho que desde ali já que eu aprendi a gostar das plantas, porque eu lembro, eu era muito pequena mesmo, devia de ter uns 5 anos, nem isso, e eu lembro de ver as samambaias, avencas, lembro exatamente assim dos locais, né, dela me mostrando cada coisinha das plantas molhadas. Então pensa, que lembrança boa, né, gente, que incentivo que ela me deu. Vamos então começar a embalar nossas plantinhas, proteger bem elas, e a gente vai mandar dicas de cuidados também, né, pessoal? Lógico que eles não têm experiência nenhuma, a gente tem que dar uma forcinha. A gente não vai identificar todas, mas pelo menos uma de cada espécie eu vou identificar, porque aí entre eles lá eles conseguem se ajudarem, né, a identificar. Então eu já estava esquecendo disso. Caixinhas prontas para viajar lá para Goiás, para essa criançada lá. E daqui a pouquinho vocês vão ver os vídeos que eles nos mandaram de lá. E vocês viram aí uma sala de aula cheinha de suculentas, pessoal. Quanta animação, né? Parabéns mesmo ao professor Matheus pela iniciativa. E eu que passei o vídeo todo chamando essa galera aí de crianças, né? Me perdoem, viu, pessoal? Já são adolescentes. Mas até nós recebermos esse vídeo, eu achava que se tratava de crianças pequenininhas. Isso. São todas jovens já. Todo mundo grande já, né? E que legal que vão cuidar da plantinha. A gente precisa dar umas dicas para eles agora, né? De como cuidar das haworths. Mas é bem facilzinho, pessoal, bem simples.
A dica que eu acredito que seria a mais importante é referente ao substrato, que precisa ser bem soltinho, bem airado, mas vocês já receberam aí junto com as suculentas um substrato que é próprio para cactos e suculentas, o substrato Estrela Gaúcha, que é o nosso substrato que usamos aqui em todas as plantas. Então, ele é perfeito já para as raórtias de vocês. Muita gente acha que são plantas de sombra, mas são na verdade de meia sombra, né? Precisam de bastante claridade, não precisam ir ao sol direto, elas até nem preferem o sol direto, tá? Mas aquele cantinho da casa de vocês aí, que tem muita claridade, perto de uma janela, por exemplo, né? Um banhozinho de sol da manhã é bem-vindo, à tardinha também, tá? Mas assim, ó, bastante claridade mesmo. E quanto à rega, elas precisam de água sim, elas gostam de água, viu pessoal? Em geral, as raórtias, uma vez por semana, tu regando elas bem, tá ótimo, tá? É claro que isso varia de região para região, mas tem uma regrinha básica aí. Sempre deixe o substrato secar bem entre uma regra e outra. Olha só como tá sequinho e soltinho esse aqui. Essa tá precisando já de ser regada. É legal tu vir com um palitinho e espetar aqui para ver se ela tá precisando de ser regada ou não. Se ele sair sujinho, meio embarradinho, é porque ainda tem umidade suficiente aqui, não precisa regar ainda. Se sair sequinho, tem que regar. E vocês vão reparar que as raórtias costumam soltar filhotes laterais a partir da raiz, né? Na base aqui. Não são plantas que crescem muito, mas por causa desse crescimento, dessa brotação de filhotes, elas formam colônias. Olha o exemplo da Atenuata e olha ela aqui num vaso maior. Olha só que lindo vaso de raórtias Atenuata. E a principal dica é tratar elas com carinho, com amor, com dedicação, que elas retribuem em beleza. E não somente as suculentas, gente, as plantas em geral. Eu, por exemplo, sou apaixonada pela minha parede verde aqui. Eu tô sempre aqui conversando com elas, tirando folhinhas secas. Cuida com carinho também das árvores. Coisa boa é dar um abraço em uma árvore. Já fez isso? Experimenta, tu vai ver que é muito, muito gostoso. Então a gente ficou muito feliz de participar desse projeto aí. Desejamos que todo esse pessoal aí siga cultivando plantas, gostando e cuidando das plantas em geral. Que isso sirva de exemplo para mais pessoas, mais gente aí que queiram fazer, né? Que queiram seguir a iniciativa do Matheus aí, que foi uma ideia muito genial. E cuidar de plantinhas, né, pessoal? Da natureza, dos animais, é sempre tudo de bom, né? Até o próximo vídeo, tudo de bom e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.